Você já sabe o que é caixa, você já sabe o que é fluxo de caixa e você agora vai descobrir o que é demonstração do fluxo de caixa, ou DFC, e qual que é o objetivo desse documento. Né? Um documento é um relatório, da mesma forma que a gente tem a DRE, mesma forma que a gente tem o relatório de fluxo de caixa, a demonstração do fluxo de caixa nos ajuda a enxergar aquilo que nós não estamos vendo, aquilo que a gente não consegue perceber no dia a dia da organização. Então, o que é demonstração de fluxo de caixa? A DFC é uma demonstração contábil obrigatória para muitas empresas. Tá? De acordo com a Lei 11.638 de 2007, todas as empresas de capital aberto, tá? Empresas de capital aberto, ou seja, as sociedades anônimas, empresas que estão na Bolsa de Valores, precisam apresentar essa demonstração. A DFC passou a ser de apresentação obrigatória para todas as sociedades de capital aberto ou com patrimônio líquido superior aos 2 milhões de reais. Então, a empresa que tem um patrimônio líquido superior a 2 milhões de reais ou que possuem o capital aberto precisam estar apresentando o demonstrativo do fluxo de caixa. Esse demonstrativo ele trata-se de uma ferramenta que controla as entradas e saídas de capital durante um determinado período, mostrando os resultados sobre a sua movimentação. Tem como objetivo principal aprimorar o controle do fluxo de caixa, auxiliando na tomada de futuras decisões da empresa. Então, o fluxo de caixa ele é algo simples, é um relatório simples, é um acompanhamento simplório que empresas pequenas e empresas grandes fazem, mas empresas muito grandes precisam muito mais do que isso, entrar mais a fundo e entender também quanto que é o capital que está entrando dentro dessa organização. Ou seja, né, por que a gente fala capital? Porque o capital é diferente da venda. Capital é investimento. Alguém investiu na empresa, alguém foi lá e colocou o dinheiro na empresa. Então eu tenho esse capital. Então o que acontece? A empresa ela precisa ter essa noção de que ela precisa demonstrar dentro do demonstrativo de fluxo de caixa, não somente a venda, não somente as despesas, não só as receitas e despesas que ela tem, mas também os investimentos que foram aportados nela. Esses investimentos que pessoas comuns fazem, quando eu estou falando de capital aberto, né, a gente tem ali investimento na Bolsa de Valores, pessoas que compram ações dos acionistas, eles investem, eles injetam capital dentro das organizações. E essas organizações tanto precisam demonstrar isso para o governo, que é obrigatório, bem como também essas empresas, esses empresários, grandes empresários, imagina um empresário que tem um patrimônio líquido de 2 milhões de reais, ele tem ali um grande faturamento e também capital aberto, ele precisa estar sempre vendo qual que é a melhor estratégia para o negócio dele, para onde o negócio dele vai se encaminhar, para que de fato ele consiga ter uma noção e executar as estratégias de crescimento, as estratégias mercadológicas e empresariais que ele traçou para o negócio dele. Qual que é a função da DFC? Então, a principal função da DFC é sintetizar de maneira estruturada todas as saídas e entradas de caixa de uma empresa durante determinado período. Para isso, a DFC é dividida em 3 grandes contas, que são atividades operacionais, que aí entra produção, entra, né, de fato, venda, comércio, compra de matéria-prima, execução, operação, né, toda a questão ligada a como que ela está trabalhando a execução do serviço dela. As atividades de investimento, ou seja, atividades aonde ela investiu, aonde ela recebeu investimento, e as atividades de financiamento também, aonde que ela foi subsidiada. E dentro dessas contas gerais, cada uma delas é subdividida em dezenas de outras subcontas de acordo com cada uma das de acordo com cada uma da execução da empresa. E a empresa ela vai executar, ela vai fazer várias coisas e de acordo com cada uma delas, ela vai ter dezenas de outras contas que pode estar. Como ativos operacionais, eu tenho compra de mercadorias, eu tenho funcionários, eu tenho vendas, contas a receber. Aí dentro do ativo de investimento, eu tenho vendas de ações na B3, compras de ações na B3, eu tenho vendas de ativos, equity distribuído a funcionários. Dentro da atividade de financiamento eu tenho saldo pego do governo, né, financiamento que foi realizado em subsidiárias, em outras empresas. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site.
Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Então tem dezenas de outras contas que vão estar dentro dessas contas, essas 3 grandes contas que é dividido dentro da DFC. A periodicidade da DFC, então a gente tem as empresas de capital aberto, isto é, empresas que possuem ações listadas na B3. Se você não sabe o que é B3, é a Bolsa de Valores, a Bovespa, né, que a gente tem aqui no Brasil, precisam divulgar a DFC todo trimestre, ou seja, a cada 3 meses ela deve se fazer o relatório da DFC. E geralmente funciona assim. Para o primeiro trimestre, a DFC de 3 meses é preparada, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho janeiro, fevereiro e março. Então em março eu faço a DFC dos últimos 3 meses. Já para o segundo trimestre, além da DFC ser apresentada de maneira trimestral, ela também é apresentada de maneira acumulada em 6 meses. Então eu vou apresentar abril, maio e junho, mas eu também apresento janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então eu apresento trimestral, mas depois eu volto e apresento ali de maneira semestral também. E da mesma forma, a gente vai para quando a gente vai para 9 meses e no final 12 meses. Então esse mesmo formato ele vai se aplicar ao terceiro trimestre, então eu vou fazer o acumulado de 9 meses. Eu faço julho, agosto, setembro e depois eu volto lá e faço de janeiro a setembro. E no final de cada ano, as empresas divulgam a DFC anual, compreendendo um período de 12 meses. Então, em dezembro, final de dezembro, as empresas fazem ali o demonstrativo de fluxo de caixa de maneira anual, pegando o ano inteiro. Para algumas empresas, o ano fiscal não necessariamente corresponde ao ano calendário. Nesses casos raros, a DFC e as outras demonstrações financeiras são apresentadas em períodos diferentes que não os trimestres do calendário. Isso porque depende muito do ano da fundação da empresa, depende também o ano, o mês que a empresa entrou na B3, o mês que a empresa começou a declarar a DFC pode ser diferente do ano calendário, não necessariamente o ano fiscal dela será o mesmo que o ano calendário. Ela vai ser diferente, ela não vai seguir o trimestre calendariesco que nós utilizamos, ela vai utilizar um sistema que ela, de acordo com o que ela iniciou, vai estar sendo atribuído para ela. Como que a gente analisa a DFC? Então, primeiro de tudo, avaliar individualmente a DFC pode ajudar o investidor a entender melhor a geração e o uso de caixa de uma empresa. Por exemplo, já houve casos de empresas que continuaram pagando dividendos elevados, mesmo sem ter uma geração de caixa que suportasse esses pagamentos. Ao comparar o caixa operacional com o pagamento de dividendos, por exemplo, o investidor poderá notar se a empresa vem distribuindo proventos compatíveis com a sua geração de caixa. Aliás, esse raciocínio é válido para qualquer estrutura que tenha como objetivo o lucro, que é o caso dos fundos imobiliários, por exemplo. Então, toda empresa que ela está listada no B3, que ela está ali, por que ela divulga a DFC? Porque o investidor, os investidores que estão querendo investir numa organização, eles precisam ter o quê? A confiança dentro dessa organização. E essa confiança ela é conquistada como? Apresentando dados corretos, apresentando dados verdadeiros. Então, quando a gente fala de entender se o caixa suporta o pagamento de dividendos é muito importante para o investidor, porque o investidor quer os dividendos, ele quer receber mensalmente ali sobre a sua cota de ações. Só que se a empresa não tem fluxo de caixa suficiente para pagar, para que ele vai comprar aquela ação? Ele vai acabar se dando mal, ele vai acabar perdendo dinheiro. Então ele só investe naquilo que ele realmente sabe que vai dar retorno, naquele valor que realmente ele sabe que ele vai conseguir ter de volta. Por isso é muito importante a gente analisar esse contexto de que eu preciso que a DFC ela siga um padrão exemplar e coloque todos os dados, toda realmente as informações financeiras para mostrar para o meu investidor que eu tenho a segurança de pagar em relação às ações dele, eu tenho essa saúde financeira, bem como também o governo sabe que eu não estou
fazendo atividades ilícitas, mas eu consigo pagar todos os investidores da minha empresa de maneira igualitária para todos, com o fluxo de caixa que eu consigo guardar, com o fluxo de caixa que eu consigo gerar a partir das minhas atividades operacionais, a partir dos meus investimentos, a partir de todas as minhas ações e realizações que eu faço dentro da minha organização. Beleza? Espero ter entendido, espero que tenha gostado dessa aula. Te vejo na próxima aula. Fique comigo e, por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!